Ministério Público de Minas Gerais lançou uma cartilha para apresentar os direitos dos moradores de rua, uma questão social grave que muitas vezes passa despercebida pela população. Esse é o assunto do nosso quadro Questão de Família de hoje. Eles estão por todos os lados, debaixo de viadutos, no meio da rua, nas praças, mas se tornaram pessoas invisíveis aos olhos da sociedade. São ignorados. As pessoas passam e não notam os moradores de rua. Ailton trabalhava na roça no interior da Bahia e veio para Brasília atrás de um emprego melhor, mas não conseguiu nada e hoje sobrevive catando latinha na rua. Seu lar, essa lata de lixo na rodoviária. Eu vou educar meus meninos, eu tenho 3 filhos pequenos, eu estudo meus meninos. Essa realidade incomodou o Ministério Público de Minas Gerais, que resolveu lançar uma cartilha para despertar a consciência da comunidade para as pessoas que fizeram das ruas a sua moradia. A cartilha contém informações que identificam e caracterizam o morador de rua, além de apresentar quais são os direitos e as garantias desse cidadão. O material também serve como um guia, com sugestões de como e onde procurar ajuda. Considerando a especificidade desse grupo, eu acredito que devem ser traçadas políticas públicas específicas para esse segmento. Uma ideia que está surgindo dentro da Secretaria Especial de Direitos Humanos é a criação de um centro de referência dos direitos humanos da população em situação de rua, que seria sediado em Belo Horizonte, bem como uma política nacional para a população em situação de rua. Espero que isso vingue, apesar de estarmos no período eleitoral, talvez ano que vem, e que essa população consiga ter maior visibilidade e maior acesso às políticas públicas, especialmente para pessoas nessa situação. O Brasil tem quase 2 milhões de moradores de rua. 70% são homens e normalmente trabalham como catadores de material reciclável ou flanelinhas. A renda pode chegar a R$ 80 por semana. Mas um dos problemas mais sérios que esses cidadãos enfrentam é a discriminação. A gente tem que vencer essa coisa da discriminação, contra essa população, olhá-los como uma pessoa humana, que deve ser atendida, pelo Estado como outra população qualquer, evidentemente que tem que ser de maneira diferenciada, com cautela, com pesquisa que já existe, com sensibilidade, para entender quem é quem ali daquela população de rua. E aqui no estúdio, nosso convidado para conversar sobre este assunto é o advogado Rômulo Sulso. Boa tarde, doutor Rômulo. Boa tarde. Bom, doutor, quais são os direitos e garantias desse cidadão que é morador de rua? A Constituição chega a tratar alguma coisa sobre essa questão? Bom, hoje o morador de rua, ele é um cidadão normal. A única diferença é que ele não tem um endereço fixo. A Constituição, ela trata de forma mais genérica do direito do cidadão. E nesse caso, eles têm o direito à dignidade, pelo menos a dignidade eles têm direito, e isso é previsto pela Constituição. Assim como qualquer outro, Como qualquer outro. Agora, para eles poderem sair dessa situação, existe alguma ajuda que eles podem procurar? Eles podem começar procurando ajuda no albergue, por exemplo, que é onde ele vai ter ali uma acolhida, ele vai ter um banho, vai ter uma cama, e muitos desses albergues também têm convênios com entidades que procuram inserir num contexto de trabalho o morador de rua, para que ele possa voltar a uma vida normal, um convívio, tentar voltar a um convívio com a sociedade, sair daquela situação de degradação humana. Existem políticas públicas para esse tipo de cidadão? Existem políticas públicas federais, existem políticas públicas locais, basta que a pessoa que tenha interesse realmente em sair dessa situação, procure, se informe, busque auxílio nesses abrigos. Agora, o morador de rua, ele tem direito de morar na rua? Ele pode ficar lá? Ele pode ficar lá, porque se o lugar é público e ele é um cidadão, ele tem direito de ficar na rua onde ele quiser. Como é que fica a questão da polícia nesses casos? Porque ao mesmo tempo que ela tem que garantir a segurança da população, o que ela faz com aquela pessoa que está ali na rua e pode gerar uma certa insegurança para as demais pessoas? Sendo que ao mesmo tempo ela também não pode ferir os direitos desse morador de rua. A situação da polícia é muito complicada, porque ao mesmo tempo em que ela tem que garantir a paz e a segurança, ela também não pode violar o direito do cidadão morador de rua. Então,
ela tem que ficar atenta para que qualquer cidadão, tendo ele endereço ou não, no momento em que praticar algum tipo de delito, que isso seja coibido. Ok. E vamos a uma pergunta sobre esse assunto que foi feita nas ruas. Confira. Me chamo Everton, sou estudante de enfermagem e eu gostaria de saber o que eu posso fazer se eu me sentir incomodado com moradores de rua dormindo em frente à minha casa. Situação complicada essa, né, doutor? É complicada, mas se ele estiver dormindo em frente à casa do cidadão que perguntou, mas o local for público, então, na verdade, o que ele pode pedir, o que ele pode fazer é chamar o resgate social, para que o resgate social se dirija até a pessoa e proponha que ele seja retirado dali, dentro da viatura do resgate social, seja levado para um albergue, que seja explicado a ele o que ele vai receber nesse albergue, vai receber cuidado médico, ele pode receber cuidado psicológico, pode receber a oferta de algum tipo de emprego, vai receber um banho, e cuidados assim que procurem resgatar a dignidade da pessoa. Agora, o resgate ele vai apenas oferecer esse tipo de ajuda e ele não pode obrigar o cidadão sem endereço a acolher a ajuda que está sendo oferecida. Agora, é no próprio albergue que ele consegue esse tipo de informação de como conseguir um emprego, conseguir novos documentos? Existem albergues que já têm esse tipo de serviço mediante convênio com outras entidades. Então, existem albergues, inclusive, que oferecem esse tipo de ajuda. A pessoa tirar novos documentos para poder acessar aí o mercado de trabalho, até, de repente, com isso, um aluguel de uma kitnet, algum imóvel mais barato para que ele possa se reerguer. Ok. E temos mais uma dúvida de um telespectador. Meu nome é Fernanda, eu sou secretária. Só por não ter um lar, o cidadão é considerado a não ser um morador de rua? Só o quê? Então, só por ele não ter um lar, ele pode ser considerado um morador de rua nesse caso? O morador de rua é basicamente isso, é um morador sem um endereço fixo. Então, se ele não tem um endereço, ele é basicamente um morador de rua. Agora, o que acontece se ele invadir um lugar privado? Ele pode ser preso por isso? Não, a invasão do lugar privado, o que vai ensejar? Vai ensejar o administrador do lugar ou o proprietário a solicitar a retirada do indivíduo se ele estiver sendo indesejado no local. Então, não é pelo fato dele ser morador de rua, e sim pelo fato dele ter invadido uma propriedade particular. Ok. E vamos a mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é Deuseni, eu sou analista de sistemas. A minha pergunta é: o que acontece se um morador de rua invadir uma área privada? A gente acabou de responder essa pergunta. Vamos falar então um pouco mais sobre os albergues. Existe um tempo determinado para ele ficar nesse lugar? As regras variam de cada albergue. Eu já vi casos em que o albergue ele permite que o morador fique apenas 3 dias. Eu já vi casos em que o albergue permite que o morador fique até 6 meses. E o morador sem teto, o morador de rua, não conseguindo uma colocação ou uma casa para morar, um aluguel de uma kitnet, não conseguindo uma colocação no mercado de trabalho, esse período pode ser prorrogado. E eu já vi casos também que o albergue não exige um tempo máximo para o morador de estadia. Exige apenas que ele, quando ele puder se recolocar, alugar um imóvel, que ele deixe aquela vaga para as outras pessoas que estão precisando. Como é que é? O governo que mantém esses albergues? Geralmente são parcerias público-privadas, participação do governo e participação de entidades privadas. E lá como é que é? O morador ele simplesmente chega no lugar, se apresenta e já pode ficar? Ou é feita uma seleção, uma avaliação dessa pessoa? Ele já pode ficar, mas tem regras. Ele não pode usar drogas, ele não pode usar álcool ali dentro, porque senão ele é excluído do programa. Então, Ok, doutor, muito obrigada aqui pela sua participação e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço.